Olá, bom dia. Eu sou o Marcelo Borer e esse é o Manual da Transição, parte 7. No episódio anterior eu falei que ia começar a falar das soluções que a gente pode começar a colocar em prática para ajudar a reverter esse processo iminente de colapso. E aí, pensando nisso, eu me dei conta que eu preciso esclarecer melhor o que se trata esse tal de colapso. Né? Existem outros termos que estão sendo usados também para esse ponto de ruptura, como catástrofe ou apocalipse, mas eles dão a impressão de filme de Hollywood, né? E nos afastam de entender exatamente qual é a realidade. Então, por isso, na live de hoje eu vou falar mais sobre o que é esse tal de colapso. E nas próximas a gente começa a falar das soluções e também das estratégias de resiliência e sobrevivência nesse cenário de colapso. Então, o que é colapso? Colapso é quando chega num ponto tal onde uma estrutura ou um sistema não consegue mais se manter mais e colapsa, se desmancha, se desfaz, para de funcionar, se quebra. Vocês podem imaginar como quando a gente faz um castelinho de cartas e aí vai tirando as cartas da base, né? Consegue tirar uma, duas, três, de repente tira uma, a estrutura já está tão frágil que o castelo desmorona inteiro. E é isso que está acontecendo com o nosso planeta e que vai ter um impacto direto no nosso sistema econômico, financeiro, nos sistemas de distribuição de alimento, de medicamentos e por aí vai. Pode parecer que isso é uma coisa distante, né? Como eu vim falando em outras lives, as mudanças climáticas elas vêm se agravando ao longo dos anos, né? Elas têm a tendência a se acelerar, então numa perspectiva de 10, 20, 30, 40 anos as coisas vão ficar bem mais difíceis. Eventos extremos como esse frio, essa super onda de frio que tem batido no Brasil, ou super ondas de calor que tem dado, que geram secas e queimadas, vão se tornar cada vez mais intensas, né? Mas esse é um cenário que a gente vê avançando aos poucos. O colapso pode ser e será bem mais rápido. E isso já aconteceu com outras civilizações. Com os egípcios, com os romanos, com a civilização, com o Império Mongol e por aí vai, os astecas. Quando as civilizações estão no auge, né, e chegam num ponto de instabilidade tal, quando desmorona é muito rápido. Eu vou dar um exemplo para vocês muito prático e real de algo que eu pude ver. Eu morei em Florianópolis por alguns anos, em torno de 2006 ou 2008, não me lembro exatamente qual ano foi, houve uma tempestade muito forte lá na região e acabou quebrando cabos ou postes que traziam a energia elétrica para a ilha. Né? Quem não conhece, Florianópolis é uma capital que fica numa ilha e tem uma ponte só que liga a ilha com o continente. Então imagina que os cabos, né, que levam a eletricidade para a ilha tem um ponto frágil ali de conexão. E eles se romperam e a cidade ficou completamente sem luz por mais de um dia. O que aconteceu? Em 3 dias, sem eletricidade, as pessoas não podiam mais abastecer seus carros, não podiam mais circular, porque os postos de gasolina precisam de eletricidade para bombear o combustível que está nos tanques debaixo da terra para as bombas, né? Nos supermercados não tinha mais itens de necessidade básica, alimentos, todos os alimentos que precisam de refrigeração, né, já não tinham mais e começaram a estragar, 3 dias sem refrigerador no calor, né? Itens como água, vela e tudo mais não tinham mais. Como não tinha eletricidade nenhuma, quando o sol se punha a cidade ficava completamente escura, né? Então a criminalidade aumentou muito, as pessoas ficaram com muito medo e porque não tinha luz, né? Ninguém conseguia pagar ou fazer transações porque não tinham acesso à sua conta bancária, né? Os cartões não tem como passar na maquininha e não tem nem como tirar dinheiro do caixa eletrônico, porque o caixa eletrônico precisa de eletricidade para tu poder conectar ali com a tua conta e botar a tua senha, né? E para quem não sabe, em torno de 3% do dinheiro que existe no mundo é físico, ou seja, é um papelzinho, né, uma nota de papel ou moedinhas de metal. Os outros 97% é dinheiro digital, né, é o que a gente vê no nosso saldo no celular, ou na tela do computador ou do terminal, ou seja, sem eletricidade todo esse dinheiro desaparece. Então, tentem imaginar o caos, né, que a cidade ficou simplesmente com 3 dias sem eletricidade, né? Obviamente que não tinha mais abastecimento de água, porque precisa bombear, né, para o tratamento e para as caixas d'água para ir para a cidade. Ou seja, em 3 dias o cenário ficou muito crítico.
Então, é só para ter uma ideia de como esse efeito em cadeia, né, de como o rompimento de nossos sistemas de abastecimento de luz, de alimentos e tudo mais, podem gerar muito rapidamente um caos social e uma dificuldade da gente poder, inclusive, sobreviver, né? Por isso que entender claramente esse cenário para o qual a gente está se dirigindo é muito importante. Não é uma questão de assustar as pessoas, mas é simplesmente ter muita clareza sobre a realidade do momento que a gente está vivendo, né? É como se uma pessoa, sei lá, tem uma doença muito grave, um câncer, e simplesmente ignora, né? Não quer tratar ou não quer fazer algo a respeito. Tipo, ele vai continuar lá, em algum momento, né, ele vai continuar crescendo e a pessoa vai acabar morrendo se não fizer nada. E é nesse caminho que nós estamos seguindo. Eu não me lembro se eu comentei numa live anterior sobre um estudo que foi feito pelo MIT, né? Em 1972, analisando vários dados que tinha na época sobre como a gente estava impactando no planeta, e eles fizeram uma progressão, né, uma progressão de escala desses dados de poluição, de destruição das florestas e por aí vai, e viram que, né, em torno de 2030, por aí, o negócio ia ficar muito feio. Por quê? Né, como a gente já falou antes, a gente vive num planeta finito. Se a gente consome todos os recursos, se a gente polui tudo, se a gente acaba com os rios, com os mares, com tudo mais, uma hora a gente vai pagar o preço. E o que aconteceu foi que várias pessoas questionaram esse estudo, dizendo, não, vocês estão loucos, isso aí não vai acontecer. E ano passado, né, vários cientistas lá do MIT resolveram refazer esse estudo para ver se ele estava correto, porque imagina que em 1972 não tinha os computadores que a gente tem hoje, né, não tinha acesso aos dados que a gente tem hoje, e de lá até agora era uma previsão, né, do que poderia acontecer baseado nos dados da época. Então, ano passado eles refizeram esse estudo e perceberam que estava muito preciso. A gente segue exatamente nesse passo de escalada, de destruição, de poluição e tudo mais. Ou seja, a gente está rumando inevitavelmente para um ponto de colapso. E a gente precisa, né, entender o que a gente pode fazer para tentar reverter esse cenário, para recuperar o nosso planeta, para poder ter aqui uma vida abundante, linda, que é totalmente possível, né? Então, nas próximas lives, aí sim eu vou começar a falar sobre as soluções que a gente pode começar a colocar em prática já, e também sobre as estratégias de resiliência e de sobrevivência que a gente pode começar a pensar, né, numa iminência de quando o negócio começar a desabar, porque sem sombra de dúvida vai. Certo? Quem perdeu as lives anteriores, dá uma checada, tem outros que têm resumos muito bons, né, sobre todo esse cenário, a questão do impacto ambiental e como isso, né, afeta todo o ecossistema e vai nos afetar diretamente. E acompanha aí as próximas, divulga para o pessoal, porque eu quero realmente compartilhar tudo que eu venho estudando, e vou falar também dos projetos que eu tenho trabalhado que são diretamente ligados à regeneração do planeta, ou seja, uma forma da gente reverter esse processo e recuperar. Um se chama Money of Good e outro se chama Utopia, e eu vou contar nas próximas lives. Tá joia? Perguntas podem mandar aí, a gente comenta na próxima. Valeu, um abraço.